Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aqui depois de um tempinho sem aparecer, né? Tô tentando fazer o meu diário ser diário, mas tá complicado, né? E o engraçado é que o tema que eu separei para falar hoje é justamente sobre tempo de qualidade. Gente, como é difícil ter tempo de qualidade, principalmente quando você está trabalhando, né? É complicado porque é uma coisa a mais que entra na sua agenda, ela já meio que não desanda, mas enfim, ela acaba atrapalhando um pouquinho a sua rotina, a sua programação, que já era uma rotina praticamente, então é um pouquinho complicado. Então eu vim contar algumas novidades para vocês também e trazer algumas reflexões sobre tempo de qualidade. Então, se você não me conhece, se é a primeira vez que você está aqui, eu sou Lira Machado, né? Sou um cara legal, sou bacana, né? Eu acho que o meu currículo não importa muito aqui, porque esse podcast é voltado para reflexões da vida, sobre filosofia, sobre religião, sobre a paz, sobre o amor, sobre o bem, sobre o ser humano em si, né? Sobre as nossas necessidades, nossos desafios, nossas melhoras, evoluções, conquistas, derrotas. A gente está aqui para poder aprender juntos, né? Como eu disse lá no primeiro episódio, também no trailer, a ideia desse podcast aqui era ser um diário, né? Então, a ideia era ser diário, literalmente, né? Diário de escrever, do diário de ser todo dia. Era para ser os dois, mas tô tentando levar da maneira que dá. Mas, de qualquer forma, já adianto aqui, abrindo um pequeno parênteses, que eu contei lá nos meus stories, né? Que eu agora consigo, né? Eu aprendi a monetizar podcasts. Olha que legal, o seu conteúdo agora pode ser monetizado, você pode ganhar com o seu conteúdo, um conteúdo autoral, um conteúdo seu. Olha que legal. E tá para sair aí, né? Se eu não me engano, dia 15 do mês que vem, dia 15 de novembro. Estamos hoje no dia 31, né? Porque já passou de meia-noite. E aí vai chegar um episódio aí bem curtinho, bem trailerzinho, que já tá com outro tipo de produção, já utilizo equipamentos um pouco mais profissionais. Aqui eu não estou gravando pelo meu celular, mas esse episódio em si eu já tô gravando com os Paranauê aí, os microfones, os headsets, os fones e tal, no computador. Então, depois que sair esse, eu vou tentar seguir por essa linha de qualidade para não destoar também. Mas vamos lá, voltando pro tempo de qualidade. Gente, tempo de qualidade é vida, né? É você viver a sua vida com qualidade, com apreço, com gosto, com alegria, né? E por conta dessa questão do aprender a monetizar o podcast, eu fiquei com isso na cabeça porque, gente, foi uma horinha que eu perdi, entre aspas, no meu dia, que eu aprendi muita coisa mesmo em relação a podcast. Vocês não fazem ideia. Eu fiz o curso de produção executiva pela EBAC, né? Sou produtor executivo, audiovisual especificamente, pela EBAC, mas eu nunca conseguia rentabilizar o meu trabalho, vamos dizer assim, né? Com a parte de YouTube é mais tranquila, entre muitas aspas, né? Mas assim, não é muito difícil você conseguir fazer. É um processo um pouco demorado, porque é via Estados Unidos, você precisa saber um pouco de inglês, mas graças aos testes aí de vagas que eu andei fazendo, foi constatado que meu inglês é avançado, então já coloquei no meu currículo que meu inglês é avançado. E eu consigo entender, né, muito bem, graças a Deus. Não consigo fazer todos os trâmites, mas a burocracia com os Estados Unidos é um pouquinho demorada. Mas funciona de boa e tal, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. É bem tranquilo. Agora, quando o assunto era podcast, eu sempre soube distribuir podcast, né? Eu cuidava de algumas contas no meu antigo emprego
E eu conseguia distribuir em todas as plataformas, né, possíveis ali, ou as mais conhecidas, como o Spotify, o Deezer, o Apple Music, o Apple Podcast, o Google Podcast. Tinha um outro também que era... Não me lembro muito bem, mas é um cloud da vida, né? E sempre monetizei por esses... Monetizei não, né? Distribuí os meus conteúdos através dessas plataformas, mas só distribuir, porque a maneira mais fácil de fazer isso é até através desse maravilhoso aplicativo que eu estou fazendo agora, que é o Spotify for Podcast. Então é bem tranquilo, você simplesmente vem, grava, distribui aqui e depois pelo site, né, no computador de preferência, você consegue fazer a configuração para fazer a distribuição. Mas essa plataforma, infelizmente, aqui no Brasil, ela não consegue rentabilizar, não consegue monetizar os conteúdos. Então eu, entre aspas, ganho uma fama, mas não ganho dinheiro, né? E por que eu estou falando isso? Porque foi através desse conhecimento, né, de aprender a monetizar, de descobrir não, né? Redescobrir uma plataforma antiga que eu já utilizei uma vez na vida e nunca mais usei. Através dessa plataforma eu consegui tirar o meu selo de produtor, de gravadora, né, e o meu selo de artista. Então eu consigo hoje ser artista, ou seja, eu posso ganhar enquanto artista e eu posso ganhar enquanto produtor, produzindo outras pessoas. Inclusive a primeira pessoa que eu estou produzindo, né, que estamos aí no processo de criação desse podcast, é um podcast chamado Falando com Depressão, do Leonardo Alves, um amigo meu de infância. Nós tivemos um encontro recentemente, onde batemos um papo, né? Botamos muita coisinha de assuntos em dia, mas não voltado para a época da nossa infância, ou que a gente, não necessariamente da nossa infância enquanto juntos, né? Mas foi um bate-papo bem profundo sobre as experiências dele. Ele estava passando por um período muito difícil. E aí eu contei para ele sobre o podcast, né, que foi uma forma do meu terapeuta me colocar para praticar mais a minha autoanálise, né, me ouvir, colocar meus pensamentos para fora, meus sentimentos para fora e tudo mais. Eu falei para ele que estava fazendo isso com um podcast, porque eu consigo tentar, né, estou tentando criar o hábito na verdade, mas falei para ele eu consigo externalizar isso através de áudios e com o tempo eu posso visitar o primeiro episódio, segundo episódio, terceiro episódio e me olhar de fora como eu estava me sentindo naquele momento. E aí ele curtiu muito a ideia, ficou muito animado e falou, cara, me produz. Eu falei, produzo, obviamente, né? Meu amigo e tudo mais. Mas ele tem um coração muito bom, um coração muito bacana. Ele ocupa hoje um cargo alto no trabalho dele e ele tem um coração tão humilde que, cara, assim, eu consigo ver o mesmo Leonardo da minha época. Eu só não sabia que o Leonardo da minha época, né, de quando éramos criança, passava por tudo aquilo que ele vai contar no podcast dele. Então, em breve aí, gente, você pode estar procurando a partir da próxima semana, né, Conversando com Depressão, por Leonardo Alves, ou Léo Alves, eu acho que vai ser Leonardo Alves mesmo, onde ele vai estar falando um pouquinho das experiências de vida dele, desde a infância dele até a vida adulta, e vai estar comentando aí algumas situações que aconteceram na vida dele, que, assim, pra mim foi extremamente... são situações muito fortes, porque são coisas que você não imagina que uma criança passa, e você está lá por perto, né? Que a gente estudava junto na mesma escola, a gente voltava junto, praticamente no mesmo caminho, e se dividia, cada um ia para sua casa, já frequentamos a casa um do outro, mas a gente não imagina o universo, e essa foi a palavra que ele usou em uma das nossas conversas, o universo que aquela pessoa sabe? O quanto de coisas existem por trás de uma vida, né? De situações, de sentimentos, de traumas, de poucas alegrias ou muitas alegrias, as felicidades, as derrotas. Gente, assim, é surreal. Eu falei pra ele, cara, você precisa botar isso pra fora.
não só para se curar, mas foi uma reflexão até que ele mesmo teve como conclusão da nossa conversa, de que de repente alguém ouvindo ele, que já passou por algo parecido, tenha uma esperança, tenha uma fé, enxergue uma luz no fim do túnel de que as coisas podem melhorar. Porque, gente, o Leonardo, ele é um cara muito bacana, cara. Ele é um pai incrível, ele é um profissional incrível, ele consegue humanizar o trabalho dele, embora o trabalho dele seja bem burocrático. Ele é advogado, né? Trabalha com essas burocracias do mundo corporativo, e ele consegue olhar os seus funcionários, os seus filhos, as pessoas que estão ao redor dele, da padaria e tudo mais, com um olhar tão humano que eu falo, cara, você é incrível. É literalmente um ser humano incrível. Eu sou fã dele, eu falo isso sempre. E ele também curtiu essa ideia de ter um tempo de qualidade para si. E aí, né, vai gravar esse podcast, vai ter o seu tempo de qualidade ali enquanto autoconhecimento, como reflexão e tudo mais. Mas, gente, te falar, é muito complicado. Eu comecei esse podcast aqui tem umas 2 semanas, mais ou menos. E assim, na época que eu estava totalmente desempregado, com alguns poucos freelas, eu conseguia, né, vir aqui, conversar com vocês. Estava priorizando um tempo mais curtinho, para a gente poder estar fazendo essas autoanálises juntas, mas eu até percebo que o conteúdo do podcast está mudando, né? Não tem tanta coisa do primeiro episódio que eu gostaria que tivesse, mas ainda tem bastante coisa. A gente vai seguir aí, estamos no início, estamos no começo dessa caminhada, muita coisa vai acontecer, tá? Eu prometo. Mas, cara, tempo de qualidade é você separar um tempo para si, tá ligado? E aí você pode fazer o que você quiser desse tempo de qualidade. Eu tenho como por costume, né, de assistir tutoriais no YouTube, de aplicativos, de programas, de conteúdos, de técnicas de publicidade, propaganda, de marketing, de vendas, né, de persuasão, de neurociência. Eu gosto muito. Mas, cara, tempo de qualidade de verdade, na real, é você fazer o que você gosta. Eu gosto muito de assistir tutorial, gosto, mas é uma coisa que eu faço já pensando no trabalho, já pensando no como eu vou utilizar aquela informação para poder agregar minha vida profissional, melhorar a vida dos meus clientes, de repente tá cobrando um pouco mais caro por conta de uma nova informação, de um novo gatilho ali, uma nova virada de chave. E eu fico me olhando assim, eu falei, cara, não é bem isso, sabe? É uma coisa que você faça para relaxar totalmente, sabe? Sem segundas intenções, como de repente ir à praia, como tomar um café num barzinho não, como é que é o nome daquele negócio? Uma cafeteria da vida aí, né? Como a Janelle e a Giane, 2 amigas minhas lá de BH. Beijo, meninas. Sei que vocês estão me acompanhando aí, obrigado por tudo. Elas, quando vieram aqui no Rio, elas estavam fazendo isso. Tipo, elas falavam, vamos tomar um café? A gente gosta de café? A gente não gosta de café. Elas gostam porque elas são mineiras, né? São quase um carro movido a café. Mas é mais pelo prazer, é mais pelo momento, é mais pela conversa. E isso é muito legal, sabe? Eu consegui ter um momento de qualidade, né? Um tempo de qualidade para mim ali nesses últimos dias que descobri essa plataforma e consegui aprender uma nova forma de monetizar os conteúdos para poder agregar para os meus clientes e tudo mais. Mas o que me despertou a atenção foi isso, porque eu tive esse tempo. Outrora eu não tinha esse tempo. Outrora eu sentaria aqui para ver um tutorial e ia ver tutoriais sobre aquilo que eu já faço, mas não com o intuito de melhorar, mas com o intuito de reforçar o meu conhecimento. Então eu fazia todos os trâmites eu usava muito o OBS, né? O OBS Studio. Então eu olhava tutoriais de como colocar um letre, né? Um nomezinho, alguma coisa do tipo, coisas que eu já fazia, que eu já sabia, mas eu precisava refinar alguma coisa porque aquele efeito não ficou tão igual da maneira que eu sabia, como eu tinha visto da última vez.
corrigir uma cor, mudar uma letra, fazer que as coisas fiquem de maneira automática. Era tudo para aprimorar algo que eu já fazia. Não era para aprender algo novo. E aí eu fiquei muito impressionado porque eu tive essa escolha, sabe? Tipo, eu estava trabalhando de boa, né? Desculpa. Eu tenho que aprender a andar com água aqui, gente, para falar com vocês, estar com água junto, porque a gente vai falando, a garganta vai ficando seca. Mas, o que eu tava falando? Sobre eu ter a escolha, né? Eu parei, estava trabalhando, consegui entregar o meu trabalho e vou ver TV, vou aprender um negócio novo. Fui com a ideia de aprender algo novo. E aí quando eu vi a plataforma que eu já tinha mexido, mas estava lá com um título bem clickbait, né? Tipo, versão 2023, não sei o que, aprenda agora, nananã. E aí eu botei assim, cara, eu juro, eu assisti o vídeo rindo de uma tal maneira, porque eu falava, gente, eu já faço isso, eu fazia isso, e a burocracia para poder me tornar produtor, né? Produtor artístico ou uma gravadora, era muito complicada uns 2, 3 anos atrás, né? Quando eu estava aí nesse período de transição de designer para produtor audiovisual, coordenador não é, na época, né? Um coordenador que não era coordenador, enfim, longa história. Mas era muito burocrático, né? Tinha um documento, tinha essas coisas assim, então eu ficava assim, tipo, velho, eu vou fazer um curso da EBAC, né? Que eu acredito que lá, com o certificado deles, o diploma deles, eu consiga, né? Uma facilidade para tirar o selo de produtor e tudo mais. Gente, quando eu vi que era muito mais fácil do que eu imaginava, nessa nova versão, 2023, não sei o que, gente, eu ria, eu olhava pro tutorial e eu ficava louco para terminar logo, para sentar ali no computador e fazer as coisas e tudo mais, tanto que foi a primeira coisa que eu fiz, né? Montei ali um setup, peguei o microfone, peguei o meu headset, botei iluminação como se fosse gravar, mas não gravei. Eu só gravei o áudio. Aí já gravei já no Audition, já editado ali, que eu já tinha aprendido outra coisa também em relação ao Audition. Eu aprendi a gravar áudio separadamente, eu consigo hoje editar com melhor qualidade os áudios do podcast. Enfim, é uma loucura de coisas que eu consegui aprender em 1 hora de tutorial. E eu tô levando isso para essa minha nova fase profissional. Mas, para quem não sabe, né, eu já tô aí seguindo como um dos membros do time de criação da H Group, lá na Barra da Tijuca. Um estúdio muito bacana, muito legal. É o segundo estúdio que eu consigo um contato mais a fundo, assim, em relação à criação, a participar. Eu participei de um que, por acaso, é ali próximo também, que eu fui gravar, né? Marquei de gravar uma cliente minha lá, e aí deu muito ruim, deu uma merda muito grande, né? Assim, federal. Eu nem sei como ela tá em relação a isso, não entrei em contato ainda com ela para saber como é que ela tá, como é que funcionam as coisas. Eu, né, me disponibilizei para poder cobrir os custos que ela teve por conta dessa gravação que não aconteceu. E assim, foi meio que um sinal divino mesmo para eu não fazer parte desse estúdio, porque a It Group, que é esse segundo estúdio que surgiu aí na minha vida, né, é muito mais acolhedor, tem pessoas com uma visão muito mais parecida com a minha, em termos de criatividade, são publicitários também. Geralmente a gente entra nessas agências, a grande maioria é jornalista, né, que são as pessoas que dominam o conteúdo de fato. Mas fiquei feliz que eu estou no time de publicitários e foi a minha solução, assim. Eu até poderia oferecer esse novo lugar para essa minha cliente, mas eu não sei como ela está, não sei como está a situação dela em relação à minha pessoa, da situação em si, porque infelizmente foi um imprevisto boçal, né? Porque, enfim, quebrar um item essencial para um estúdio e não ter uma reposição, não ter um feedback em horário comercial, né? É complicado.
Então, graças a Deus, né? Eu acredito sempre que as coisas acontecem no tempo de Deus, que, né, que precisa acontecer naquele momento. Se não acontece é que não era para ser. Eita ferro. Acenderam a luz ali do nada na Alexa. Mas fiquei feliz, entre muitas aspas, né? Porque o caso dessa minha cliente foi bem feio, bem estressante, desgastante. Eu fiquei muito triste nesse dia também, fiquei frustrado, na verdade, com essa equipe desse estúdio, mas me abriu portas para esse outro estúdio, esse segundo estúdio, que é a It Group, e eu tô lá. E agora eu tenho eles me deram a oportunidade de crescer, né? A minha pretensão salarial não foi atendida de imediato, né? Mas é uma equipe muito visionária, eles estão pagando bem, obviamente, né? A gente precisa pagar as nossas contas, mas é um espaço onde eu posso criar. Eles me deram a liberdade criativa para poder tornar aquele estúdio, da parte de audiovisual, né? Algo dos meus sonhos, vamos dizer assim. Eu consegui interpretar dessa forma, onde eu posso torná-lo um estúdio profissional. Já tem um espaço, já tem os fundos infinitos, tem equipamentos. Agora é uma questão de setup, uma questão de evolução para um podcast, né? Lives, cursos, essas coisas assim. Eles me deram essa liberdade. Falar, Lira, a gente quer que esse lugar aqui se torne uma referência no audiovisual aqui da Zona Oeste, vamos dizer assim, né? Então, me deram espaço, né? Então, estou nesse processo aí tem alguns diazinhos, né? Oficialmente hoje. Mas eu fiquei muito feliz com essa oportunidade, porque no meu antigo emprego eu pude fazer isso, mas a gestão lá não foi favorável à minha pessoa. O início foi. A pessoa que me liderava antigamente me deu todo o suporte, me deu apoio, me deu estudo, me deu visão de mercado, me deu visão de atendimento, né, de como tratar as pessoas, como coletar os dados, de como gerar dados em relação a isso. Então foi uma gestão muito legal, muito bacana, mas infelizmente nesse ano a gestão que veio não foi muito boa, não era muito favorável para o meu lado, né? E, enfim, longa história, também não quero ficar batendo muito nessa tecla, mas eu tô quase num revival, né? Numa versão 2.0, porque a gente aprende com os erros passados, né? Com experiências profissionais, e com isso eu pude aceitar esse novo desafio feliz, bem, tranquilo, para seguir nesse novo sonho. Eu espero que muito, muito em breve eu já tenha um novo espaço, já tenho, né? Inclusive, se você que está ouvindo aqui queira gravar conteúdos para redes sociais, queira gravar um curso, queira fazer uma live, queira tirar fotos corporativas, fotos profissionais, é só seguir lá o @itgroup_, que a gente atende vocês, tá bom? Eu acho que é isso o Instagram. Se não for, confere aí aqui na descrição desse podcast, que vocês vão, que eu vou deixar ali o linkzinho, né? Vocês clicam lá, entram em contato lá. Geralmente eu acredito que seja a Joyce que atenda, mas se não tem problema, chama lá, fala que quer fazer um ensaio comigo, gravar um vídeo, fazer alguma coisa, que eles vão entrar em contato e vão encaminhar vocês para mim, tá bom? Mas é isso, hoje eu tenho tempo de qualidade nesse trabalho, tem noção? Com a galera da It Group. E tô fazendo agora um projeto aí de um mês com a TM Comunicações, onde a equipe também é excelente. Eles prezam pelo tempo de qualidade em relação à vida, ou seja, eles entendem que fazer um vídeo é um processo complicado, né, que às vezes leva muito tempo, é um trabalho muito artesanal, é um trabalho que quando sofre alteração, né, leva-se um pouquinho mais de tempo do que de repente uma arte, às vezes nem tanto, mas eles conseguem entender todo o processo, né? Eles respeitam o profissional do audiovisual. Então, gente, assim, na minha vida profissional, tá muito bem, tô muito bem servido de pessoas maravilhosas, né? Tipo, o pessoal da It Group é maravilhoso, o pessoal da TM também é muito maravilhoso. Eles também se conhecem, entre aspas, né? Sabem que eu tô em projetos paralelos e, assim,
é muito, muito bacana, sabe? Porque eu consigo desenvolver a minha área profissional com pessoas maravilhosas que entendem e respeitam o processo e valorizam esse processo, né? E o bom é que vai para além do profissional. Enfim, mas por que eu comecei falando nesse podcast que, né, infelizmente é uma coisa complicada, né, ter ali um tempo de qualidade? Porque, como eu falei no início, né, qualquer coisa nova que entre na sua rotina, ela vai meio que dar uma desandada para um dos lados, né? Então, o que andou acontecendo? Eu passei a ver que eu estava voltando para um ritmo de trabalho que eu tinha antigamente. Então, não era essa a ideia, né? A ideia era tempo de qualidade, curtir mais minha família, curtir mais meu marido, meus amigos, enfim, aproveitar mesmo a vida, porque eu passei muito tempo preso numa jaula, vamos dizer assim, mas não conseguia me desenvolver, era aquilo e olha lá. E aí eu percebi isso, que eu não estou, né? Porque eu já estou fazendo uma autoanálise, já não é um processo que vai estar dando continuidade, mas é complicado porque, por exemplo, antigamente o meu planejamento para esse podcast era de gravar ali por volta de meia-noite no máximo, que aí eu gravo, né, e vou dormir com meu marido e tal, e eu chego num novo dia, né, com novas expectativas, com novas experiências, com tudo novo. E aí, agora para eu poder gravar o podcast, eu preciso deixar minha vida profissional redondinha, deixar minhas atividades pessoais redondinhas e, por incrível que pareça, ainda tem a faculdade. E aí, velho, eu entrei no período de prova umas 3 semanas atrás, né? Porque lá tem a semana de prova, depois tem a semana de verificação, que geralmente é uma semana meia morta, onde a frequência não é obrigatória, então você não leva falta e tal, então a gente aproveita para dar uma descansada, dar uma respirada em relação às coisas. E aí, semana passada foi semana de aula normal, só que além da semana de aula presencial, eu tenho as aulas online. E ontem no caso, eu recebi um e-mail de um dos professores dizendo que, galera, vamos prestar atenção aí nas datas de entrega dos trabalhos, não deixa pra cima da hora, não sei o que. Eu falei, véi, tem online ainda, cara. Tipo, uma coisa que entrou na minha vida já me fez desplugar de uma outra parte da minha vida, que era a vida acadêmica, que é tão importante quanto, entendeu? Então, assim, aí eu comecei a correr atrás, né? Assistir uma aula online. Aí, geralmente, eu assisto 2 a 3, porque como é praticamente uma por dia, eu vou me botando em dia, né? Tem 3 semanas que eu fiz as provas, então tem pelo menos 2 semanas de aulas aí pra poder assistir. Então, eu vou assistindo de 2 em 2, de 3 em 3, que é mais tranquilo, vou fazendo exercício ali na hora, porque o conteúdo tá fresquinho, e vou seguindo. Velho, eu esqueci. E aí, quando eu percebi que eu esqueci de uma parte importante da minha vida, que era a vida acadêmica, porque o presencial eu tô indo, né? Aos trancos e barrancos eu estou indo, né? Porque é complicado se deslocar lá para Botafogo e tudo mais, mas assim, eu tenho amigos lá, quando a gente faz um projeto em grupo, e eles estão dando suporte dessa vez e tal, então tá tudo... Falo dessa vez porque o primeiro rolê não foi tão assim colaborativo, mas estão dando suporte e tal, então assim, tá fluindo. Mesmo que eu precise faltar um dia, né, de aula, eu sei que tá tudo certo, né, em relação à falta, em relação a conteúdo, a minha nota e tudo mais. Então, tá de boa, mas assim, quando eu percebi que eu esqueci, eu falei, velho, aquele tempo de qualidade que eu tava falando, que tava, né, ali brilhando os meus olhos no início de tudo, tava começando a se esvair. Eu falei, cara, a gente precisa... eu preciso cuidar disso, eu não posso deixar que aquela velha rotina volte. Então isso vale pra vida, porque eu sou voluntário em uma igreja, né? Eu tive alguns problemas emocionais aí que me deixaram um pouco
desestabilizado em relação à minha fé, mas é uma parada que eu gosto muito, acredito muito em Deus, então é mais uma questão de respirar, se colocar de volta no lugar, né? E seguir. E eu gosto muito da equipe de lá, eu gosto de fazer as coisas que eu faço lá, é uma forma de propagar o evangelho através da fotografia, através das redes sociais e tudo mais. Então é uma coisa prazerosa, que é uma parte importante da minha vida, que também estava sendo meio que deixada de lado. Então assim, eu ficava pensando, gente, como é que isso acontece? Quando é um momento que a gente deixa algumas coisas importantes de lado e passa a seguir de maneira quase que automática para fazer as coisas, tanto coisas prazerosas, coisas importantes, até mesmo coisas fúteis, coisas que você gosta de fazer nos seus momentos livres. Então, assim, o complicado para mim hoje é entender quando esse período acontece. Eu acho que hoje é muito mais fácil eu conseguir entender quando eu entro nesse estado. Então, quando eu entro nesse estado, a minha cabeça quase que automaticamente já tenta me colocar de volta no estado do tempo de qualidade, onde eu priorizava um tempo de qualidade, uma boa refeição, um bom momento de conversa, né? Uma experiência mais pessoal. Tá me trazendo de volta, eu tô conseguindo ter essa análise, essa resposta, né? Mais rápida. Mas você já parou para pensar nisso, de quando é que você entra nesse estado automático e deixa o tempo de qualidade de lado? Porque assim, é o tempo de qualidade que dá qualidade para as coisas que você gosta, para as coisas que você faz, seja profissional, seja pessoal, enfim, tipo, para você aprender uma coisa nova, você precisa dedicar um tempo para essa coisa nova, e esse tempo que você vai estar dedicando é um tempo de qualidade, certo? Mesmo que não seja algo totalmente prazeroso para você, mas é uma coisa que você quer muito, imagino eu, né? Ninguém paga um curso. Se bem que tem gente que paga curso e não faz, né? Eu conheço bastante pessoas assim. Mas o intuito, pelo menos, né? Inicial é de que você vai ter tempo de qualidade, você vai fazer esse curso até o final e vai viver a vida, né? Vai colocar aquilo em prática, vai ser feliz com aquilo. Mas você já percebeu, se vocês já conseguiram entender o momento em que vocês entram nesse momento automático, em que o tempo de qualidade, as coisas que eram importantes passam a ficar de lado e você fica só naquele modo de apertar aquela mesma tecla e tentar seguir fazendo só uma parte da sua vida, seja só profissional, só pessoal, só acadêmico, enfim. Já pararam para pensar nisso? Porque é muito louco, assim, a gente entra nesse estado e pensando em Bauman, né? Adoro Bauman, ele fala sobre Liquid Love, né? Que é o amor líquido, onde as pessoas estão ali mais rasas, estão numa geração mais fast food, onde tudo é para ontem, onde não há muita paciência, então as pessoas acabam entrando num estado automático de produzir, fazer, as relações não são valorizadas. Gente, isso apesar de ser um pensamento filosófico, é uma coisa que acontece e assim a gente nem repara. E eu atualmente tenho dado mais atenção, né, reparado mais nas minhas alterações de humor, porque, né, como poucas pessoas aqui sabem, eu possuo uma personalidade um pouquinho forte, vamos dizer assim, né? Uma coisa marcante, uma coisa para dar uma adrenalina na vida das pessoas. Então, eu reparo muito a minha alteração de humor. Então, assim, eu já percebi que aconteceram situações essa semana onde claramente eu poderia ter perdido a cabeça, poderia ter brigado, e a minha reação foi: o que está acontecendo? Por que você está assim? Vamos conversar? Isso já é uma grande vitória para a pessoa aqui, tá? Confesso, real. Eu busco muito ser uma pessoa sensata, mas quem sabe aí das pessoas que são mais viscerais, que são mais emotivas, que isso é uma dificuldade, né? Uma evolução, uma maturação aqui, uma maturidade chegando aqui na pessoa que, nossa, vamos comemorar aí, gente.
Mas já é um ponto que eu presto atenção. Tipo, eu consigo hoje passar por um momento tenso e olhar de fora e falar, o que está acontecendo? E a mesma coisa a gente precisa fazer no trabalho, por exemplo, né? E eu tô percebendo essas minhas alterações de humor. Então, quando eu começo a ficar reativo de novo, né, emotivo de novo, com algumas pessoas que eu amo, ou com algumas situações de trabalho e tal, eu já, tipo, opa, que isso? Por quê? Às vezes acontece um pouquinho mais tarde, né? Tipo, eu poderia ter tido essa reação um pouquinho antes de falar algumas coisas, de pensar algumas coisas. Mas está acontecendo, antigamente nem acontecia. Então, gente, tentem de alguma forma fazer essa autoanálise de quando você perceber, né, utilizar a sua mudança de humor como um gatilho de que algo não tá legal. Porque, cara, nada contra e não é errado você se estressar, você se aborrecer com alguma situação e tudo mais. Mas se você busca melhorar, se você quer ser uma boa pessoa, se você quer melhorar a sua visão de vida, seu tratamento com as pessoas, né? São pontos, pequenos pontos que a gente precisa fazer sempre uma autoanálise de cara, por que eu reajo dessa forma? Vai adiantar? Sabe? Tipo, vamos supor que numa situação de trabalho, você brigar com seu chefe vai adiantar alguma coisa? Você vai ficar bem? Porque assim, o Leandro é o tipo de pessoa que bota pra fora, depois que botou, a pressão dele continua 12/8, tá tudo certo, tudo maravilhoso, ele tá bem, tá incrível. E ele consegue lidar com as consequências tranquilamente. É um desenvolvimento que ele conseguiu, acredito eu, com o tempo, com a experiência, com as situações que ele passou. Mas não é uma tarefa fácil, né? Vamos combinar? Então, assim, a gente hoje tem o conhecimento de que esse é o caminho, certo? Então, o trabalho hoje é você fazer essa análise de querer melhorar. Então, tudo que vá contra esse caminho, esse objetivo de melhora, você precisa parar para analisar. E é o que eu ando fazendo. Então, tempo de qualidade é uma coisa para mim que é muito importante. Por isso que eu fico aqui, como nesse exato momento, são 1h da manhã e 42 minutos, para poder colocar esses pensamentos para fora. Embora tenha dado uma embaralhada aí no início, né? Tipo, eu tenho um leve TDAH, vamos dizer assim, então algumas coisas se moveram aqui durante a gravação desse podcast que me tiraram um pouquinho o raciocínio, mas nada que prejudique o conteúdo. Mas é um caminho que a gente precisa seguir. Olha, eu me perdendo de novo. Melhore, gente. Eu acho que o foco desse podcast, desculpa o barulho novamente, não sei por que esses motoqueiros gostam de fazer barulho 1h da manhã, gente. Pagou, se bobear, essa moto em 42 vezes e tá tirando onda como se tivesse pagado à vista, tá ligado? Assim, não querendo ser preconceituoso, mas parece que é a marra que eles fazem, né? A ostentação do capitalismo é sinistra, né? Mas enfim, apesar do tema ser tempo de qualidade, eu acho que o foco acaba sendo mais o entendimento e a autoanálise de quando esse tempo de qualidade está sendo prejudicado de alguma forma. Você tem suas prioridades, você tem suas rotinas, suas responsabilidades e tudo mais, mas tem seus objetivos. E que um desses objetivos seja você, sabe? Seja, sei lá, uma coisa que eu tava até conversando com o Leandro esses dias, olha só, Santo Cordeiro. Ai. E de madrugada ecoa a beça, né? Enfim, eu estava conversando com o Leandro esses dias sobre as poucas vezes que eu fui no cinema sozinho. Porque eu tinha o maior preconceito de ir ao cinema sozinho. Tipo, é quase um atestado de Forever Alone que você tá levantando ali. Mas hoje, nos meus 33 anos, eu consigo entender que de repente é um tempo de qualidade que a pessoa tem, sabe? A pessoa pode ter um gosto muito peculiar para filmes, ou para rolés, ou, enfim, para horários. Pessoas funcionam mais de dia, funcionam mais de noite. Então, por que não fazer as coisas sozinho? A gente precisa normalizar essas situações de pessoas indo sozinhas ao cinema, por exemplo, como algo normal, gente. É uma vontade da pessoa. E eu tava conversando com ele sobre isso porque
Ali eu vi que eu dei uma evoluída porque eu passei, embora os filmes foram... Não vou nem citar aqui quais foram os filmes que eu vi sozinho, porque... Ai, gente, eu tenho uma reputação, né? Eu acho que o mínimo de reputação que eu tenho eu preciso preservar. Mas foram filmes, tipo, bem... Blé. Ai, gente, se eu contar pra vocês que droga, né? Que bosta. Mas eu pude perceber ali de que eu não dependia de namorado, por exemplo. Porque eu fui uma pessoa na adolescência que não conseguia ficar solteiro. Não conseguia ficar solteiro. Terminava com um, sofria uma semana e a solução para sair do sofrimento era engatar num outro relacionamento. Então, eu tive muitos namorados durante a minha adolescência, alguns longos, alguns curtos, alguns à distância, mas a questão toda era de me fortalecer. Eu me apoiava nesses relacionamentos para me sentir bem. E aí, tipo, quando eu tava namorando, eu percebia que eu não ia ao cinema, não fazia as coisas de casais e tudo mais. E ficava esperando esses momentos chegarem, e acabava que vinha um término, vinha uma traição, vinha um negócio que acabava desandando com o relacionamento. E aí eu parei entre um desses relacionamentos e falei, cara, vou ver o tal filme. Não vou falar qual foi o filme, mas pra você ter noção. Eu fui assistir no Shopping da Penha, Shopping Leopoldina, que é um shopping minúsculo ali no bairro da Penha, aqui no Rio de Janeiro, na Zona Norte. E o cinema é sangue do cordeiro. Só Jesus na causa. Parece um teatrinho mesmo, pequeno e tal. Mas fui. Ali tava muito triste, tava muito mal. Mas eu fiquei pensando nisso, conversando com o Leandro, né? Eu falei, cara, ali foi o primeiro passo que eu dei pro meu amor próprio. Porque era um filme que eu queria muito assistir, embora tosquinho, mas que eu não precisava de ninguém para me acompanhar, sabe? E ali foi um tempo de qualidade porque eu fiquei naquelas 2 horas vendo aquele filme, me sentindo a criança mais feliz do mundo, porque era um filme infantil, né? E saí com esse sentimento, com essa sensação. E eu senti ali, né, olhando hoje, que ali foi um passo para o meu autoconhecimento, pro meu amor próprio, e eu não depender de sentimentos para poder me apoiar, né? Pra estar bem, seguir e tudo mais. E é isso, assim, então... Véi, eu peguei esse véi da Jéssica, gente. Eu fiquei, sei lá, 1 dia, 2 dias na casa da Jéssica. E ela fala véi toda hora. Eu peguei o véi. Tô falando véi, assumi o véi. Tô falando véi. Então, véi... priorize você, tenha tempo de qualidade com você. Eu vou continuar nessa minha luta aí para poder continuar mantendo viva a chama do meu amor próprio, do meu tempo de qualidade, fazendo as coisas que eu realmente gosto fora da rotina de trabalho. Eu sou um workaholic, gente, me perdoa. Eu sinto prazer em trabalhar, tem noção? Quando eu não tenho nada para fazer, tô aqui, então, tá chato, o dia tá xoxo, não sei o que, vou trabalhar. Uma coisa meio de maluco, né? Mas acontece. Então, tô seguindo nessa luta aí por autoconhecimento, mas também tentando organizar a minha rotina de faculdade, de trabalhos, de compromissos profissionais, dar conta dos meus clientes. Hoje, por exemplo, eu tô com 2 clientes atrasados, um lá do Ceará e a outra aqui do Leblon, se eu não me engano. Um é um vídeo para um retiro e outro são as fotos profissionais que estão praticamente prontas. Eu preciso pegar e mandar, sabe? Mas eu preciso estabelecer uma rotina saudável, porque também não dá para ser como, por exemplo, o dia de hoje, onde eu trabalhei o dia inteiro e aí eu tive que sair correndo daqui para ir para academia. Já estava estafado, né, mentalmente, cansado emocionalmente, intelectualmente. E aí fui para lá para me desgastar fisicamente, para depois ir para o mercado, fazer compromissos da vida pessoal, para depois voltar para casa. Então, assim, é complicado porque eu entrei nesse modo automático hoje e eu acabei fazendo várias coisas para os outros e eu percebi que eu não fiz quase nada para mim. Né? Então, vamos seguir mantendo o nosso tempo de qualidade, tá bom, gente? Seja qualquer coisinha, tá? Um sorvete, um açaí,
Cara, uma coisa que eu gosto muito e eu não faço há um bom tempo, uma coisa que eu fazia na minha adolescência com o meu primo Rafael. Na época que eu estudava no CPMI, que era um colégio particular aqui na Zona Norte, que eu acho que nem existe mais, mas eu e minha irmã nós estudamos lá, e na aula de ciências tinha uma apostila, um livro imenso, na verdade, que tinha as constelações. E eu parava, né, na casa da minha mãe tinha um terraço bacana, e eu deitava nesse terraço, ficava olhando pro céu, lá para suas 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, e ficava olhando as constelações, achando as constelações, né? Eu olhava pro livro, via ali, esse aqui tá próximo ao Cruzeiro do Sul, então eu achava o Cruzeiro do Sul, posicionava o livro e achava, assim, é terapêutico, sabe? Porque você tá ali contemplando a natureza, você está num ambiente tranquilo. Eu lembro até que eu confabulava algumas conversas com Deus, sem saber que era Deus, né? Porque nessa época eu não era convertido, embora tivesse crescido num berço evangélico, mas não tinha aquele contato pessoal com Deus, mas nessa época eu tinha, mas não sabia que era Deus. Tava ali nomeando de outras coisas, mas... Ai, gente, deu até saudade agora, assim. E eu tenho uma fascinação pela Lua também, porque eu acho, né, um satélite natural tão lindo, uma coisa tão maravilhosa que Deus fez, que fica ali exposta ao céu durante os dias. A gente para pra olhar, tipo, cara, Deus fez aquilo ali, cara. Tipo, olha aquilo ali, cara. Tem praticamente um planeta que a gente consegue olhar a olho nu, que a gente já foi lá, o homem já foi lá, e que nos entrega essa beleza, que nos ajuda com a luminosidade de alguma forma, né, além da luz elétrica. Enfim, é lindo, é sensacional, assim, é bem terapêutico. Eu acho até que eu vou acabando aqui, obviamente eu vou deitar, né, mas antes disso eu vou dar uma olhadinha ali na varanda, olhar um pouquinho pro céu, dar uma contemplada na natureza. Tô achando já que esse motoqueiro é o mesmo motoqueiro que vai e volta, você tá fazendo barulho, sabe, tipo, você tá mostrando mesmo. Então, gente, e pior que aqui passa de vez em quando, acho que eu já falei isso em outro podcast. Agora tá fazendo gracinha com certeza, que tá não são nem várias motos, uma só. Enfim, passa aqui de tempo em tempo, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, uns 500 motoqueiros. Eles passam de madrugada, umas 2, 3 horas. O barulho é similar a esse. Só que daqui dá pra ver que são... Ih, gente, são eles. Olha que legal, estou registrando aqui no podcast. Que são eles, os motoqueiros. Os 500 motoqueiros que passam, são eles fazendo esse barulho. Gente, me perdoa. São eles passam. Não sei o que eles fazem, não sei se é uma trupe, uma gangue. Mas enfim, termino aqui o podcast então com o barulho dos motoqueiros, tá bom, gente? Tenham uma excelente semana. E cuidem-se, tá? Tchau, tchau.